88 Kiren Saga capítulo 313 O porta-voz autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site link na descrição. Tio, o que você quer dizer com eu fiquei bêbado e caminhei pela floresta até Riverwood? Meu amigo, você se afundou no hidromel ontem. Duvido que você se lembre de algo que disse ou fez. Eu acho que você está certo. Eu não sou um bebedor de leite que não consegue segurar sua bebida. Diga-me, quanto custou para eu ficar bêbado e desmaiar em Riverwood? 2 barris, eu acho. Oh, acho que me superei desta vez. Obrigado, meu amigo. Aqui, tome este remédio para ressaca e vista-o. Entreguei a John Batleyborn uma túnica limpa que preparei de antemão. Ele já estava limpo no rio e tudo estava indo bem. Obrigado, John. Não sei o que fiz sem você. Não se preocupe, John. Ah, certo, John. Que horas são agora? Não estamos tão atrasados, John. Ainda podemos fazer isso com magia. Ah, você é o esperto, afinal, John. Bem, o que você está esperando? Segure firme, John. Você está gostando dessa coisa com nossos nomes? Certo, John. Sim, John. Meu nome na minha vida passada era muito comum e eu costumava fazer o mesmo com meus amigos que têm o mesmo nome. Ah, certo. Aparentemente meu verdadeiro pai também se chama John. Droga, John. Você encontrou seu verdadeiro pai? Sim, mas é um segredo, John. Ele é muito feio para se relacionar comigo. Bem, eu não acho. Tanto faz, John. Eu carreguei John Batleyborn com telequinesis e voei com levitate. Levei quase 5 minutos para cruzar a floresta de Riverwood na minha velocidade máxima e finalmente cheguei ao Iterum. Voar sobre cidades foi proibido em todo o Império, então tivemos que pousar fora da cidade em um lugar escondido e correr para o portão da cidade o mais rápido que pudéssemos. Depois de fazer o check-out, fomos em direção à mansão Greymane. Quem nos conheceu primeiro foi o Fur. Onde em Oblivion você esteve? Ele perguntou. Em Oblivion, as Shivering para ser exato. Enfim, está tudo bem? Eu disse. Na verdade não, os espiões imperiais apareceram. Parecia que eles decidiram nos confrontar diretamente sem se esgueirar. O quê? O que aqueles filhos da puta fizeram? John Batleyborn empalideceu em um instante. Eles vieram com o Jalo como seus convidados. Claro, eles vão tentar causar discórdia entre as famílias, então você deve ser cauteloso. Além disso, você está atrasado. Os anciões estão ficando impacientes e os imperiais certamente tirarão proveito disso. Eles que se danem. Deixe isso comigo, apenas pareça digno e siga minha liderança. Eu disse. O que você vai fazer? Serei seu advogado. Quero dizer, seu porta-voz. Como nós três concordamos sobre o que fazer, John Batleyborn entrou com 2 hooligans enormes atrás dele, o fiel. O antigo time Witmovers de quase 3 anos atrás. A primeira visão que vimos foram os anciões e os machos de todos os clãs sentados ao redor da fogueira na mansão Greymane. Eles eram Ulfrid e Dolaf Batleyborn, Eorlund Vignar Greyman, Jalba o Glufo Grande, bem como outros estimados cavaleiros de todo o Iterum. Atrás dos assentos dos homens onde os assentos das mulheres, eu podia ver a Lina e Ofina, assim como as outras velhas e mocinhas. Os olhares que preencheram John Batleyborn eram pesados e afiados. Ele olhou em volta e entrou direto. Pai, sogro. Os dois acenaram para ele sem dizer nada. Você está atrasado. Thorald Greymane falou. Ah, sim, cunhado. Eu estava ocupado fazendo minhas coisas e demorei bastante. Foi difícil entrar nessas vestes chicas. John desviou Thorald suavemente. O último sorriu sem ir mais longe. John Batleyborn estava mentalmente preparado para todos os tipos de provocações durante este evento. Ainda assim, os anciãos não pareciam ter a intenção de mudar a situação. Eu poderia descobrir como Jalba o Gluf estava que ele ainda era o chefe de Witterum e tinha que dizer uma palavra por uma questão de cortesia. No entanto, ele parecia perturbado e as próximas palavras não vieram dele, mas do homem imperial ao lado dele.
Ouvi dizer que é muito rude se atrasar para o seu casamento aqui em Skirin. Algo sobre tradição e tal. Parece que a geração jovem não gosta muito de tradições. O homem falava com as pessoas ao seu redor, mas com uma voz audível o suficiente para ser ouvida por toda a multidão. Quando os anciãos ouviram o que ele disse, sinais de insatisfação começaram a aparecer em seus olhos. O imperial foi realmente ousado, mas John Batleyborn ainda estava errado. Tios, Jarbagluf, estimados convidados. Passei por John Batleyborn e cumprimentei a reunião. Tanto John Dare. Tanto John. As pessoas acenaram para me cumprimentar e focaram em mim. Ontem à noite, meus irmãos e eu fomos a uma daquelas despedidas de solteiro onde as coisas dão errado de todas as maneiras inconcebíveis. Muito engraçado foi ontem à noite, eu me lembro de um cara bebendo 2 barris de Omnibrew sozinho. Acalme a visão, acredite em mim. Eu disse e me virei para encarar a outra direção da reunião. Mas isso não é o importante aqui. O importante é que nos reunimos aqui hoje para celebrar a vida e o sucesso e é isso que faremos. O que eu mais amo em nós é o quão longe isso pode ir e quão longe pode ir nós nos sacrificamos pelas coisas que desejamos e por aqueles que amamos. Um homem que está disposto a ir até os confins de Nirn para proteger o que deseja, para esmagar o que o impede da esquerda e da direita pelo bem de seus entes queridos. Agora esse é um homem em quem posso confiar. Eu disse enquanto dava um tapinha no ombro de John Batleyborn. Ah! Se eles sabem das coisas que fazemos por amor. Eu me virei e encarei Aline e Jolanar que estavam parados atrás. Os anciãos que estavam sentados concordaram com essas minhas últimas palavras. Nós Nordes valorizamos a tradição acima de tudo e honramos os antepassados e nos orgulhamos de suas glórias o dia todo. Greimanes, os melhores ferreiros da terra. Batleyborns, os comerciantes mais ricos. Todos com grande história e glória distante que atinge o nome do sempre tão honrado no salão de Shor, Isgroamor. Sim. Bendito. As pessoas começaram a finalmente esquentar. Ontem, quando meu irmão e eu estávamos nadando em hidromel, meu irmão John Batleyborn aqui sussurrou algo para mim. Ele disse que estava pensando na donzela mais bela aos seus olhos e queria fazer algo por ela, algo que revivesse as velhas tradições e traz honra ao nome dela. Eu, como um bêbado mortal naquela época, posso ou não ter mencionado algo sobre fazer uma grande ação. Comecei a atrair o interesse das pessoas ao meu redor. João quase inclinou a cabeça quando eu estava claramente inventando coisas. Naquela noite, meu irmão John Batleyborn foi sozinho quando todos estavam desmaiados com uma espada na mão e entrou na floresta ao sul. Ele jurou caçar uma fera poderosa pelo bem de Elfina. As pessoas reunidas ao redor estavam maravilhadas. Foi um ato tolo, mas corajoso e viril. Eles estavam todos antecipando o que João caçava. Só para deixar vocês tranquilos, não vou contar os detalhes da caçada. Foi muito caótico e a noção de uma besta poderosa pode ser muito estranha na perspectiva de uma pessoa bêbada. Ah! Risos ecoaram pelo corredor. Mostre-nos já. Sim, não nos segure todo esse tempo. Tudo bem, tudo bem. Pessoal, limpem o lugar no meio. Eu disse e movi todos para trás. Um pouco mais se você puder. Eu os encorajei um pouco mais. Quão grande foi a caçada dele? Alguém perguntou. Ele mesmo disse, a perspectiva de uma pessoa bêbada pode transformar uma árvore em uma fera. Sim, acontece. Enquanto as pessoas limpavam o local, estendi minhas mãos e um grande círculo mágico se formou acima de mim. Foi apenas uma distração para eu tirar a coisa do cubo. Uma coisa grande caiu no chão e as pessoas ao redor do salão pularam. Era El Diablo. Um silêncio mortal seguiu o aparecimento da galinha gigante. Todos simplesmente olharam para ele enquanto passavam por algum tipo de atraso. Até o próprio John Batleyborn estava congelado. Eu o convenci lá fora de que ele caçava uma fera grande, mas não dei detalhes devido ao tempo apertado. Tenho certeza que ele vai lidar com isso. De qualquer forma, eu andei ao lado dele e segurei seu braço enquanto gritava. Sim. As pessoas olharam para mim com olhos frenéticos e então perceberam o que havia acontecido. Similar.
A situação se transformou em um caos completo. Para tal galinha existir, era algo digno de fazer barulho afinal. O que salvou John Batley-Bourne foi o fato de que ele estava bêbado e não se lembrava de nada, mas ainda estava orgulhoso do resultado e agia como o rei do mundo. Deixei-o com o furo e o resto e saí da cidade para uma certa propriedade. Era o posto avançado da Dari Dragon Company. Antes de entrar, coloquei minha máscara, Krillon, e entrei. Krillon. Oma. Duas senhoras estavam esperando por mim lá dentro. Isa e Nefertiti. Eu confio que vocês dois farão uma viagem segura para este lugar. Eu disse. Sim, graças à pequena Nefertiti aqui, não precisei me perder de novo. Isa respondeu. Obrigado por nos deixar comer El Diablo. Já estará cozido, você deve esperar e provar. Outra vez, meu amigo. Já tive loucura suficiente para uma vida desde que te conheci. Ah, desculpe, sobre isso. A atmosfera estava um pouco vazia, como aconteceu com nossa jornada juntos. Aqui, eu preparei isso para você. Entreguei a ela um tomo mágico. Isso é como usar a função, lança da misericórdia amarga, para conjurar montarias Atronaste da tempestade. Você encontrará um feitiço para isso e muitas notas que adicionei. Oh, obrigado, Krillon. Acho que vou aprender magia então. Ela pegou o tomo e o guardou. Nos olhamos mais uma vez e ela falou. Eu acho que é isso. Eu acho que sim. Bem, então. Até eu te ver de novo, Krillon. Você também, Isa. Ela disse e saiu da propriedade, mas antes de passar pela porta, ela parou e olhou para mim. Ei, lembra daquela vez que eu te contei sobre os trabalhos? Você não aceitou muito bem naquela época. Ela trouxe um assunto que eu não queria ouvir. Ei, não se preocupe muito. Você é uma pessoa capaz, a mais capaz na minha opinião. Sempre que seu trabalho vier e seja o que for, você vai conseguir, cara. Ela disse como se tivesse lido minha mente. Eu não estou preocupado com os trabalhadores. Eu disse. Eu sei. Ninguém sabe, ninguém deveria. O que todos nós tememos é o que eles têm contra nós. Você parece um cara que tem muito a perder, Krillon. Ela disse. Sim. Não se preocupe. Estou indo para o meu trabalho final agora. Será em Morrowind. Deuses sabem quanto tempo vai demorar. 1 ano, 2. Ela fez uma pausa e falou novamente. Sinto falta do meu irmão Emerfeu. Mas eu sei que nada de ruim vai acontecer com ele até que eu termine. Não se preocupe, amigo. Não se preocupe. Ela disse essas palavras e saiu. Eu estava parado com expressões solenes por trás da minha máscara. Eu sabia que o dia se aproximava e o Azura viria reclamar o preço. Mal sabia eu que a roda do destino já havia girado. Kirin Saga capítulo 314 entrega-te o quarto de Crepúsculo do Sol, novembro, 497. Uma semana após o casamento de John Batley-Bourne no terreno do clã Firemani, John chegou com Nurina, Aline e o resto da família. Aqueles que o encontraram depois do túnel da montanha eram seus primos. Haftor, Vladimir. John Yude, você está atrasado, primo. Onde está a mãe? Na fortaleza, você tem que se apressar. O grupo acelerou pela clareira de Firemani e pela cidade chegando ao forte no final da estrada. John caminhou no local onde sua altura não era tão notável e passou por seus parentes até chegar no segundo andar. Ele foi conduzido pelos servos a um lugar onde apenas seu pai Jonrad e seu avô Tormund estavam esperando. Patriarca Tormund, irmão Jonrad, como ela está? Perguntou Nurina. Ela já está lá há meia hora, mas... Como você chegou tão rápido? Tormund Firemani perguntou. Recebemos uma ligação telepática da vovó Jaina. Mestre Nurina nos teletransportou para os portões imediatamente. Aline respondeu. Sim. Magia. Hoje em dia explica tudo. Tormund não pensou muito nisso. Jonhud, eu queria que sua mãe o visse antes de entrar. Jonrad disse enquanto dava um tapinha no ombro de Jon. Por quê? Eu só queria que ela se concentrasse em seu rosto para que ela pudesse fazer um trabalho melhor com a criança que ela vai dar à luz.
Não posso ter outra criança tão feia quanto você. Quer que eu bagunce sua cara, velho feio? Vocês dois, tirem isso. Desculpe, pai. Desculpe, avô. No início desta manhã, Hilda teve sinais de dar à luz quando a bolsa estourou. Todo o clã foi virado para fora e o segundo andar da fortaleza estava bastante vazio para ela. João foi convocado pelo telepatiscro que Nurina deixou para os Firemanes e eles chegaram o mais rápido que puderam. Claro, foi mais rápido do que qualquer um esperaria. Com todos esperando do lado de fora do quarto onde Hilda estava dando à luz, os acontecimentos lá dentro eram praticamente audíveis. Droga, você sentiu isso? Eu sinto que Hilda deu um soco em alguém. João Rad pensou em voz alta. Ou alguém socou de dentro. João teve um pensamento mais aterrorizante. Garoto, você é mau. Exatamente o que eu peguei de você, velho. O jovem João e o velho João estavam tendo sua própria discussão bem na frente da porta, mas o que eles não esperavam era uma mulher grande saindo pela porta e mandando-os embora como pipas soltas com um empurrão. Saia do meu caminho. Alguém traga um pouco de água morna aqui. Skadi Firemani trouxe uma banheira de madeira e a empurrou para os mais próximos à sua frente, que foram lançados voando nele. Alina pegou a banheira e foi fazer o recado. Acho que devemos sair do caminho. Boa decisão. O tempo passou e os dois grandes encrenqueiros foram chamados de volta. João Rad, eles precisam de você lá. Tormund empurrou João Rad em direção à porta e o nervosismo começou a aparecer no rosto do último. João Rad e João estavam nervosos desde que Hilda entrou, especialmente João Rad. Ele estava tentando não preocupar João agindo de forma normal e engraçada perto dele, mas João notou isso desde o começo. Agora em frente à porta, os únicos livres eram João e seu avô Tormund. Vovô, todos os homens do clã agem de forma atrevida quando ficam nervosos. João perguntou. É o tema da família, rapaz. Entendo. Eu peguei esse também. O quê? Vocês todos são Firemani, o mais um de nós. É seguro dizer, além de mim e da criança que está sendo entregue agora, você é um Firemani tanto do pai quanto da mãe. Se ao menos. Se apenas. Suspiro. Eu verifico as estrelas antes do amanhecer todos os dias desde o mês passado. Você quer dizer? Entendo. Aparentemente, Tormund Firemani estava verificando as estrelas todas as noites para ver se elas se transformariam na constelação da serpente ou não. A serpente viria qualquer dia uma vez por ano e muito aleatoriamente. Para Tormund Firemani, seu neto João nasceu sob ela, seu genro João Rad nasceu sob ela Nascemos sob ela. Vi Firemani, o pai de João Rad e primo de Tormund que era tão próximo quanto um irmão, um dos sobreviventes do grande colapso, e o antigo patriarca do clã. Ele nasceu sob a serpente também. Eu pensei que serpentes não podem ser patriarcas. Eles não podem. Bem, foi só ele e eu junto com algumas crianças e mulheres que sobreviveram e foram procurar abrigo na casa do Moonblade. Eu fui ferido e ele levou a linhagem Firemani para a sobrevivência. Precisávamos de um milagre para estabelecer nós mesmos novamente e apostamos no destino da serpente. Sobrevivemos, prosperamos e crescemos para o que você vê hoje. Entendo. Nada mal então. A serpente, quero dizer. Tormund não respondeu. João sentiu constrangimento no ar e falou. Mamãe me pediu para verificar as estrelas também e parece que esta não é a noite, serpente. João disse. Tormund virou-se para João com olhos questionadores. Veja bem, meu grande mestre. O mestre de Nurina é um mago todo-poderoso. Fiz um favor a ele ultimamente e perguntei a ela sobre a noite da serpente. Parece estar acontecendo nos primeiros dias da estrela da alvorada, dezembro. João disse. Entendo. Obrigada, criança. O rosto de Tormund ficou melhor. Se o outro neto de Vi também nasceu sob a serpente, então a linhagem de Vi foi realmente favorecida para ser testada pelos deuses no ponto de vista de Tormund. Tormund sempre quis ver um dos filhos de Vi herdar o título de chefe do clã um dia e agora parece possível. Papai não me contou muito sobre ele. Vovô Vi. João disse. Ele deixou o clã para eu liderar e foi caçar em algum lugar.
Ouvimos que ele está lutando contra um grande inimigo e fomos atrás dele. Pegamos os navios e navegamos para o oeste. Os Moonbloods juraram seguir e nosso irmão jurado Jor Moonblood, pai de Sigurd, veio comigo. Jorah tinha 16 anos na época. Nós. Tormund, que estava imerso na história, parou ao perceber que iria contar uma história sombria. Jon não perguntou ao avô, mas continuou olhando. Uma história para outra hora. Talvez seu pai lhe conte. Entendo. E quanto ao meu pai? O que há que eu não saiba sobre ele? Jon perguntou. Olhe-se no espelho, garoto. Você saberá. Tormund sorriu e disse. Vamos, vovô. Estou muito mais bonito. Veja. Você, seu pai e seu avô, vocês são todos aqueles nórdicos teimosos a quem não podem contar nada sem quebrar a cabeça primeiro. Não vou discordar aqui. Jon disse. Oh, uma última coisa que vocês têm em comum. Vocês três são todos homens inteligentes. Cleverman é uma palavra nativa nórdica que significa mago. O avô era um mago também? Não muito. Você é um mago melhor que seu pai. Seu pai é um mago melhor que o dele. Pelo que eu sei, cada um de vocês tinha um estilo. Vocês são uma imagem de magos que fazem coisas estranhas que ninguém entende. Qual é a sua especialidade, se não se importa que eu pergunte? Obrigado. Eu sou um místico. Bem, Jorah é o famoso King Golfash. Ele gosta de queimar coisas e fazer coisas como dragões. Cavaleiro de dragão. Sim, essa é a palavra. Vi não era muito, na verdade, de luta como ele. Curandeiro que luta e se cura constantemente para continuar lutando cada vez mais até que eles afundem em um mar de sangue feito por eles. Seu avô gostava de encantar também e ele era bom nisso. Sério? Existe alguma coisa que eu possa ver? Os olhos de Jon se iluminaram. Aqui. Tormund pegou sua espada e a mostrou a Jon. Não é, Grão? Jon perguntou. Sim. Grão é a espada do patriarca Firemane, a espada que representa a família. Uma espada de ébano de uma mão com cabo dourado e um trabalho artesanal magnífico. Jon sempre admirou a espada, mas sabia que Urufur seria capaz de criar algo semelhante um dia. Mas agora que a espada estava em sua mão, ele podia sentir o encantamento nela. O primeiro foi um Flame Enchantment, como esperado de um Firemane. O segundo veio como uma surpresa. Era verdadeiramente dominador e poderoso, um encantamento de desintegração que pode quebrar armas e armaduras como mingau. Verdadeiramente incrível. Os olhos de Jon desejavam a espada agora. Mantenha em suas calças, menino. É exatamente para onde está indo. Jon disse. Posso tentar alguma coisa? Prometo que não vou causar uma cena. Tudo bem, mas faça isso. Jon acenou com a cabeça e apontou a espada para longe da área lotada. Em seguida, chamou Ganância, e disse para se misturar com Grão. Uma espada de ébano de uma mão com grande habilidade foi misturada com uma entidade sombria que pode transformar itens em uma versão mais adequada à natureza da alma encantadora e ao tipo de encantamento. O resultado foi chocante. Grão transformou-se de sua aparência normal de espada carolingia em demoníaca, como uma espada dédrica do jogo, Ganância, que tinha a capacidade de mostrar a verdadeira natureza das coisas com as quais se misturava, mostrou uma imagem que Jon não previu. Avô, você tem algum detalhe sobre a alma que o avô usou para encantar esta lâmina? Jon se virou e perguntou a Tormund de quem estava de boca aberta. Jon recuou, Ganância, de volta para as mangas e devolveu a espada ao avô. O que? O tipo de alma que foi usado para o encantamento inicial. Suspeito que seja a alma de um Daedra, estou certo? Jon perguntou. Tormund ainda estava se recuperando do choque, mas balançou a cabeça. Alma? Não é. Era a alma de um vampiro. Seu avô era um caçador de vampiros. A revelação que Tormund deixou escapar foi chocante. Mas Jon não ficou tão surpreso assim. A caça ao vampiro é uma causa nobre se o vampiro for prejudicial. Para o conhecimento de Jon, os vampiros do jogo e os vampiros, na realidade, são realmente um mundo à parte. Existem vampiros normais e vampiros nobres como esperado,
Mas o poder e a diversidade estão muito além do jogo. Os vampiros eram um tópico de pesquisa interessante, mas John manteve sob o tapete, pois não havia muitos detalhes fora da seção proibida no Arcanaelm do colégio. Eu acho que isso é esperado da minha querida família. O avô é um caçador de vampiros, o pai é um Dragon Chessblade, e eu sou um Dragonborn. Meus queridos descendentes, por favor, não decepcionem seus antepassados e conquistem o mundo. João estava balançando a cabeça para a esquerda e para a direita enquanto suspirava. Parece que o heroísmo era profundo na família. Mas ainda assim, a história que Tormund não vai contar o fez pensar. Jon sabia que seu avô morreu em batalha defendendo Tormund e Jonrad, e isso era algo que os dois não gostavam de falar e ficavam frios se alguém lhes perguntasse. Alguns no clã conhecem a história, mas Jon não pode perguntar abertamente. Enquanto seu turbilhão de pensamentos, a porta da sala se abriu e Jonrad saiu. Um sorriso bobo estava pendurado em seu rosto e um hematoma azul ao redor do olho esquerdo. Jon riu e Tormund balançou a cabeça. Sim, sim, sua mãe é mal-humorada. Você pode entrar. É um gêmeo? Um menino e uma menina. Kirin Saga capítulo 315. Thor e Dunte uma semana depois. Olhe para aqueles dois fofos. Jonhud, se você acordá-los, não vai ver o fim disso. Role aqui. Sim, mãe. Com que base alguém pode negar o direito de se aproximar desses dois fofos? Eu entendo que eles são os demônios que não podem ser adormecidos facilmente, mas eles são muito fofos. Um menino e uma menina, foi com isso que a família foi abençoada. O menino é Thor e a menina é Idun. A aura fofa que eles emitem pode derreter qualquer aura existente, até mesmo Nefertiti gosta muito deles. Ela vem vê-los de longe e foge imediatamente. Pequenos ou homens curiosos, ela os chama. Meu verdadeiro irmão e irmã que compartilham sangue comigo. Agora isso é algo. Nurina descartou todos os seus deveres em Lanet e decidiu ficar no clã Firemani mais alguns dias ou talvez meses, dependendo de como podemos forçar um mago do Umer dominado a sair. E por falar em Lanet, tivemos que enviar o tio Tiratela, pois parece que os dois compartilham uma história da qual não estou informado. Enfim, foi muito tranquilo e harmonioso por aqui. Todos deram a Hilda seu espaço, pois parecia que suas habilidades de criar filhos estavam enferrujadas, mas ela era perfeita para impedir que um caísse nas mãos dos Talmor. Quem estava mais feliz era Jonrad. Ele fez algumas festas aqui e ali e dançou até cair. Cada dia era uma espécie de celebração durante a semana anterior. Por causa da longa vida útil do Firemani, que é o dobro dos nórdicos normais, a taxa de natalidade é baixa, mas ter gêmeos é bastante comum. Isso tudo se deve à linhagem dos gigantes em nós. Hilda e Skadi são gêmeas, os primos Vladimir e Veka são gêmeos, os primos Signy e Eirik são gêmeos e assim por diante. Thor e Dun. Você decidiu esses nomes rápido demais. Ah, isso foi quando você nasceu. Não esperávamos que nada acontecesse naquela época, então planejamos esses nomes para o recém-nascido, seja menino ou menina. A ideia de chamá-la de Jonhud só surgiu depois que percebemos que poderíamos não continuaremos juntos como uma família por muito tempo, então tivemos que mantê-lo com algo de nós e Jonhud se tornou Jon. Se soubéssemos que você se tornaria tão feio. Jonrad disse. A única razão pela qual não estou batendo em seu rosto no espelho é para não acordá-los para os anjos. Eu disse. Vocês dois odeiam tanto se parecer? Hilda perguntou. Não somos nada parecidos. A propósito, vocês dois estão dormindo juntos no celeiro até que resolvam essa coisa feia entre vocês. Disse Hilda. Vamos. Não fique assim. É insolúvel. Como você pode pedir uma coisa dessas? Isso é definitivo. Tudo bem, vou sair para beber com Bragi. Jonrad pediu licença e saiu. Eu observei pegar sua katana e sair. Ele sempre mantém suas armas perto de mim. Porra, muitas semelhanças. Então, como você se sente? Quer que eu faça alguma coisa por aí? Perguntei a Hilda. Oh, você vai ouvir esse bom menino. Você finalmente decidiu largar tudo que estava mexendo e decidiu me ajudar?
Em minha mão havia uma tela de luz e eu estava tentando aplicar nela um novo método de encantamento binário. Eu estava apenas trabalhando, você sabe. Sim, sim. Continue fazendo o que quer que seja e não venha até mim quando você não puder mais ver. Tudo bem, eu conheço alguns feitiços de cura que podem curar a cegueira de qualquer maneira. Como quiser. Hilda estava de bom humor depois que Tori e Dum foram dormir. Ah, certo. Falei com o vovô sobre o combate na semana passada. Ótimo. Seu avô é realmente um grande guerreiro. Não consigo derrotá-lo por mais que eu tente. Sim, falamos sobre seu estilo de luta também. Ele me disse que você aprendeu uma ou duas coisas com o vovô Vi. Ele disse que... Sim. Eu estava escolhendo minhas palavras cuidadosamente aqui. Hilda desviou o olhar e assentiu. É verdade. Aprendi uma ou duas coisas. Eu era muito jovem naquela época, quando ele estava vivo, mas ouvi sobre a maneira como ele lutava e a imitei até chegar com a minha. Entendo. Como o vovô lutou então? Pai luta com uma espada e escudo como um verdadeiro chefe de guerra. Estou perguntando sobre o vovô Vi. Eu disse. Hilda olhou para mim e estreitou os olhos. Por que esse súbito interesse em seu avô? Nada, só fiquei curioso por causa de suas respostas. A curiosidade matou o gato. Não ousaria. Esse ditado me ofende muito. Ah! Opa! Quase acordei as crianças. Cala a boca. Hilda olhou para mim e sorriu. Não se preocupe em aprender meu estilo e vá aprender com seu pai. Eu não estou tentando fazer isso. Sério? Achei que você estava curioso porque queria aprender. Aprenda a lutar como um louco que não se preocupa em se machucar para se curar continuamente. Desculpe, tenho meu próprio estilo de luta e estou bastante satisfeito com ele. Então por que você está perguntando? Tudo bem, o vovô me deixou segurar a espada da família, Graham, e eu verifiquei o encantamento nela e descobri que foi encantado pelo vovô Vi. Então fiquei curioso. Papai deixou você segurar, Brown. Hilda foi pega de surpresa por algum motivo. Papai não deixa ninguém além de John Had e Sigurd. Oh. Entendo. Ela pensou por um tempo, então olhou para mim com os olhos apertados. Eu sei que o pai às vezes tem uma boca grande. O que mais você conseguiu dele? Nada. Por que eu? Fale. Pai deixou você segurar, Graham, o que significa que ele abriu para você. Você é esperto, John, mas eu conheço meu pai muito melhor. Ok, eu descobri que a alma encantada de Graham é uma alma de vampiro e o vovô confirmou minhas suspeitas quando me disse que o vovô Vi costumava caçar vampiros. Então ele disse a você. Hilda pareceu incomodada com o fato. É? Ouça, John Hilde. Vou concluir para você. Vampiros são um assunto delicado em nosso clã e no clã Moonblade. Não saia perguntando por aí e se metem em encrenca. Tudo o que você precisa saber é: seu pai John Had e o sogro Sigurd têm um grande rancor contra os vampiros. Seu avô Vi e o avô de Alina Jormoonblade foram ambos mortos nas mãos dessas criaturas e só por causa do perigo, conseguimos convencer Sigurd e John Had não ir atrás deles. Não abra velhas feridas, filho. Se sim. O tom de Hilda era aborrecido, mas percebi que ela era muito sincera. Então vi Fireman e Jormoonblade, irmãos jurados do vovô Tormund, foram mortos por vampiros. Este assunto está ficando cada vez mais profundo. Não tenho certeza se vou gostar ou não, mas acho que não devo me aprofundar no assunto por enquanto e deixá-lo de lado por enquanto. Você já está saindo? Desculpe, Hilda. Aquele garoto vai fazer uma cena se não voltarmos. Hilda e Nurina estavam se despedindo, mas foi muito difícil me separar daqueles meus dois irmãos fofos. Uma, olhe. Eles estão sonhando. Nem mesmo Nefertiti conseguia tirar os olhos deles. Este adeus está ficando mais difícil a cada segundo. Você realmente tem que ir? Hilda perguntou. Sim, estou tendo uma reunião importante em Solitude no próximo mês. O Rei Supremo está convocando uma assembleia antes do torneio anual. Preciso montar uma equipe para representar o Interod e preparar algumas coisas para o evento. Você sabe como as coisas funcionam. Ir com os políticos,
Você nunca pode ser extremamente cuidadoso com esses idiotas. Então desejo-lhe boa sorte, garoto. Venha ver seu irmão e sua irmã depois que isso acabar. Disse Hilda. Agora que penso nisso, se nada apareceu de forma grosseira na minha agenda, então estou livre depois da assembleia. Isso é bom, prometo que irei. Eu irei buscá-lo se você não vier, e não será legal. Hilda me abraçou e disse isso. Mutar. Naquele dia, parti dos terrenos do clã esperando retornar depois de 1 ou 2 meses no máximo. A assembleia tomará muito do meu tempo e esforço e Urufur partirá para Orsinium, o reino orc entre Skirin e Umerfeu. De qualquer forma, a assembleia é o que importa agora. Não acredito que o Frixturmcloak, Laila Laugiver, Dengerofestune e Skaud, o velho, compareceriam a esta assembleia. Eles já estavam tentando pressionar Jalcorir para não ir e enviaram algumas mensagens para mim. Eu também suspeito que Skaud, o velho, Jarl do Pali, fará algo imprudente se eu viajar por sua terra para a solitude. O homem é completamente louco. No mês passado, recebemos refugiados de seu porão, mas isso não era interessante. O interessante era a identidade desses refugiados. Eles eram gigantes. Parecia que Scout não gostava tanto de mim a ponto de empurrar os gigantes e mamutes de seu perto para o meu. Lidar com os gigantes é na verdade algo que precisava ser feito antes de partir para a solitude e, para minha sorte, os Firemanes concordaram em ajudar. Tia Skadi virá para colocar algum juízo naqueles gigantes. Ainda assim, havia aquela sensação de que algo estava faltando e as coisas estavam dando errado de uma direção que eu não estava observando. Eu simplesmente não conseguia me livrar desse sentimento. Kirin Saga capítulo 316. Pontas soltas e 4 corpos colidiram um com o outro de maneira próxima. Gemidos eróticos e xingamentos foram soltos apenas para serem impedidos de vazar para fora pelos encantamentos confiáveis nas paredes da sala. João e suas mulheres estavam tendo uma noite de amor no meio da noite em sua casa. A ela estava se abrindo deitada na cama tendo Julanar sobre ela, cuja cintura foi levantada enquanto era amarrada por João. Ele, por outro lado, carregava a Lina e travava com ela uma calorada batalha de beijos. Ele alternava entre as 3 garotas de vez em quando e as alinhava para fazer o que queria com elas. Ao contrário das outras garotas fora de sua casa, aquelas 3 namoradas dele eram todas guerreiras poderosas que podem resistir a ele e enlouquecer. A amorosa Lina, a enérgica Julanar e a selvagem ela eram o melhor que ele poderia desejar. Fora elas, garotas comuns não duram mais. Ele até parou de ir ao balneário depois do que aconteceu nas Shivering Isles. Depois de colocar as 3 garotas no chão e elas deitarem nuas ao seu redor, ele começou a pensar no aumento do poder que possuía, olhou para a janela de status fornecida pelo guri e suspirou. Mais menor estado maior João Firemani, João Dari, humano, Nord, nível 9, estágio ósseo de ferro, reino da estrutura do dragão vitalidade, 1521 mágica, 3979, menor poderes maior agente de Talos, forte fit 1, agente de Kine, fortalecer 1, agente do Almaquer, raiz do poder, 2500% de regeneração de mágica, agente de Shogorat, campeão louco, 2500% de regeneração de vitalidade, o dragão guardião, chama cinzenta, livro negro, conhecimento de bardo, Shadowstone, Blur, Forte Fisped, e Jin Shadows, Forte Fisnia King, Firemani, Titanborn, Beastmaster, Fireborn, 50% de resistência ao elemento Flame, Nord, Grito de Batalha, Gelo, 50% de resistência ao elemento Gelo, Battle Spirit, Tirante Aura, Maura, Lightning Aura, menor magia maior misticismo, especialista, destruição, especialista, conjuração, especialista, encantamento, especialista, alteração, adepto, restauração, adepto, ilusão, aprendiz, alquimia, aprendiz, menor tu maior força implacável, céu limpo, aura esper, frostbreat, firebreat, whirlwind sprint, mais maldição. Quando eu me tornei tão ridículo?
João disparou para o nível 9 do estágio Irumbone e depois de meditar nos últimos dias estava à beira de um avanço para o próximo estágio. O poder concedido a ele por Shogorath era certamente algo, mas houve uma surpresa certa que João descobriu lá. Ele entendeu que as bênçãos dos deuses são como marcas que eles lançam nos mortais. Essas marcas são feitas de energia e é possível absorvê-la. Com mais processo em seu treinamento meditativo, João teve a certeza de que pode transformar essas bênçãos de um mero dom em características independentes que fazem parte dele e não da autoridade de algum espírito original. A ideia era assustadora de certa forma. Ele pode ter tanto poder para si mesmo por toda a vida, mesmo que tenha saído da influência desses espíritos originais. Do que você está sorrindo? Alina parecia ainda estar acordada. É? Nada. Só algumas ideias na minha cabeça. MHM, então vamos deixar essas cabeças sonolentas nesta sala e continuar em outro lugar. Ela disse enquanto sorria brilhantemente. Eu estou acordado. Eu também. Nenhum estava dormindo como parecia. Eu me recupero tão rápido hoje em dia. Disse a ela. Vantagens de ser um de nós. Disse Ju. Ok, ela disse e fechou os olhos. Ei, João. Essa loba é tão severa e morde muito. Ju reclamou. Eu não tenho certeza do que fazer com isso também. João respondeu. Ela tem uma personalidade severa e mal sorri. Ela também tem muitos segredos e guarda para si mesma. Além de seu equipamento de caça e coleção de adagas favorita, Ju e Alina sabiam pouco sobre ela. João ouviu algumas histórias sobre sua infância dela, mas seus sentimentos por ela eram por causa de sua personalidade. No entanto, ele gosta de como ela age e ama a sua natureza rude. Claro que os outros levariam algum tempo para se acostumar com ela. Vocês três agem bem quando eu não estou por perto ou então? Sim. Ok. MHM. É quase madrugada. Vou me lavar e ir para o escritório. João saiu e as meninas foram cuidar de seus próprios assuntos. Aline estava normalmente livre, então ela só iria para a faculdade ou ajudaria na empresa. Ju pegou a Anuik Glowing Potion, que ela fez de Nirnroth e a guardou na sala, e a ela foi afiar suas novas flechas e se preparar para outra caçada. Era dia 15 de Sunsdusk, novembro, e João teve que concluir muito trabalho hoje. A primeira coisa que ele precisava fazer era finalizar a programação dos novos projetos para o ano novo e preparar festivais dignos, Vida Antiga e Vida Nova, para o Interol de Neu Sartal. Ele também analisa os relatórios de atividades do ano passado dos 7 departamentos principais da Dari Dragon Company, e eles são Tidari Fleet e Tidari Essentials. Ele não pôde deixar de sorrir quando viu o enorme crescimento de sua empresa em comparação com o ano passado e como levou milhares e milhares de guerreiros, escribas, fazendeiros e mineiros. Ele era realmente um rei no mundo dos negócios e mesmo que o feitiço de hipnose fosse removido de Jalcorir, não há como se livrar da Dari Dragon Company enquanto João estiver respirando. E isso o leva ao segundo problema que ele teve que resolver, Jalcorir. Até agora, Jalcorir estava sob o controle total de João e não havia como ele quebrar a menos que alguém conhecedor da hipnose viesse para apagar o controle. Ainda assim, isso não significava que Corir estava em um estado normal. Às vezes, sua consciência interior tentava lutar contra esse controle e vinha na forma de atrasos e ataques de pânico, como aconteceu na frente do enviado imperial uma vez. João tinha certeza de que seus inimigos tentariam usar tal coisa para expô-lo na frente da Assembleia e ele tinha que resolver isso. Ao meio-dia, ele foi para o Quarto Negro, a nova prisão de Winterhold. Acompanhando-o estava Julanar, Jalcorir e alguns guardas leais do T-10. Eles chegaram em uma determinada sala que foi preparada de antemão e Ju e Jalcorir entraram. A sala estava completamente vazia, exceto por uma cadeira de tortura. Jalcorir, por favor, sente-se nesta cadeira aqui. Com prazer. Corir respondeu do jeito que ele sempre responderia e se sentou na cadeira como um idiota. Ju, amarre-o na cadeira. Julanar assentiu e fez o que João pediu.
Ela estava em um enterol desde o início e sabia o quão perverso e cruel Jalo Korir era. Ela estava feliz em prendê-lo à cadeira e Korir cooperou facilmente. Obrigado. John disse e Ju saiu da sala. Agora havia apenas John e Korir sozinhos. Do cubo, John chamou uma pequena mesa encantadora e pegou algumas ferramentas, olhou para Korir e falou. Programa 1, desative. Programa 2, desative. Programa 3, desative. A hipnose foi quebrada de Jalo Korir e ele congelou. John simplesmente tirou Elmoth Interold da cabeça de Korir e começou a apagar o encantamento nele. Jalo Korir ainda estava congelado no lugar sendo atingido por uma longa série de realizações. Raiva, humilhação, tristeza, medo, ansiedade, preocupação, ira, pavor, desesperança, mais raiva, mais dessas emoções. 2 anos ou mais de choque e descrença. Ele olhou para John que estava simplesmente trabalhando em seu próximo esquema maligno e seu rosto se contorceu. Ele tinha muito em mente, mas todas essas emoções acabaram em um choro de dor. Um homem. Chorando. John parou um pouco antes de voltar ao trabalho. Você. Eu vou te destruir. O rosto de Jalo Korir estava vermelho com todas aquelas emoções reprimidas. John não respondeu. Você. O que você fez? Eu sou Jarlo. Eu sou o maldito Jarlo. Como você se atreve? Tapa barulhento. O rosto de Korir ficou inchado com o tapa. A mão de John não era algo que qualquer homem pudesse levar um tapa e permanecer intacto depois. Korir ainda estava olhando com ódio para John. Por quê? Por quê? Por que você faria isso comigo? Korir ficou furioso. Ah, bem. Acho que para alguém subir, é preciso cair. Os deuses não vão deixar isso passar. Você, mago do mal. Os deuses não vão deixar você desistir. John riu e balançou a cabeça. E por que esses caras se sentiriam injustiçados por você? Quem você pensa que é, mero mortal? Esses seus chamados deuses, os 9, os 8, os da Edra e todos aqueles espíritos. Por apenas ser hipnotizado por 2 anos. Eles viram você fazer mais do que isso por muito mais tempo do que isso e eles foram muito legais com isso. Você é um monstro. Me manipulou, me humilhou. Você é um monstro. O tom de Korir era pesado. Ah! Agindo com retidão agora. John zombou e balançou a cabeça. Pessoas como você me enojam, Jalo Korir. O que você conseguiu é muito menos do que você merecia. Eu acabei com seus antigos mestres, os Bloodsails e os Bloodworkers. Eu removi todos os tipos de influência do gelo de Winterodin e colocou todos em minhas mãos. Inferno, você não tem nem mesmo um único guarda leal. Todos eles trabalham para mim agora. Apenas espere. Apenas espere. Você não pode me matar. Você não pode me manter aqui também. Uma vez que eu sair, eu sei como recuperar tudo. Você acha? Verei. Veremos, John Dare. Pare de agir como um vilão de terceira categoria e cale a boca então. Vilão? Você acha que eu sou um vilão? Vocês são os vilões. Todos vocês, magos, são vilões. Seus bastardos. John parou o que estava fazendo e olhou para Korir. Em seguida, pegou uma cadeira e sentou-se de frente para ele. Magos. Era tudo sobre magos e como você os odeia. Sim. Sempre foi sobre magos. Sempre foi você, sua escória maligna. Seus bastardos imundos. Vocês trazem crises, pragas, maldade. Vocês até queriam trazer o próprio Oblivion e condenar o mundo. E o colapso. Esse foi o último golpe. O mundo saberá. Korir continuou falando sobre seu ódio aos magos até que John ficou entediado. Eu tenho sua esposa e filho. John disse. Korir pausou e seu rosto ficou pálido. Ele não falou. Não se preocupe, seu filho ingressou em uma escola onde ensinam conhecimentos úteis, bem como um pequeno curso de magia. Já para sua esposa, ela fez um negócio muito lucrativo para si mesma. Eles não poderiam estar melhores sob seu governo e agora eles estão melhores sob os meus. Eles estão seguros e felizes.
Aquela sua esposa que era tão fanática por antimagia quanto você agora está feliz sabendo que seu filho está aprendendo magia na escola com outras crianças. Ela sabe que ele vai aprender a crescer para ser um homem inteligente com um futuro brilhante. João sorriu e abriu bem a mão. Eu fiz isso acontecer com ele e com muitos outros. O corpo de Corir estava se contorcendo, aprendendo que seu filho está usando magia agora. Quão longe as coisas saíram do caminho. A mudança aconteceu, Jarl Corir. A mudança é inevitável. A mudança é sagrada. A mudança é da natureza. Você pisou naquelas boas pessoas de Winterhold pensando que dessa forma, você pode acumular força suficiente para expulsar o colégio. Você sabia que aquele que construiu o colégio foi um dos maiores magos de todos os tempos. Ele era um Nord e seu nome é Shalidor. Ele construiu o colégio e a cidade veio a ser mais tarde a capital de Skirin. Que história! John se levantou e atravessou a sala. Um mundo tão lindo tem um opressor como você que odeia a magia. Eu diria que aqueles que discriminam a magia são macacos idiotas, pessoas que deveriam voltar à idade da pedra e viver como animais. Magia significa liberdade, poder e habilidade. Opressores como você devem odiar um poder que é gratuito para todos e pode inclinar a escala de poder com um único feitiço. Por quê? Porque vocês são maníacos por controle doentios. Deixe-me contar uma história sobre um mundo que não tem mágica ou nenhuma maneira especial de seus habitantes fazerem a diferença. A ciência avançada, poder das finanças, conhecimento, voz da população e todo aquele jazz. Ainda assim, havia limitações devido ao dinheiro e as pessoas sempre foram oprimidas por governos controlados por gente como você. Aquele Winterhold, uma cidade que foi destruída há 80 anos. 80 anos, caramba. Em um mundo de magia. 80 anos parado. Como diabos isso era possível? O que você e seus predecessores fizeram além de nada útil? Naquele mundo sem magia, um país chamado Japão era muito forte e dominador, seu povo era cruel e assustador. Essas pessoas participaram de um conflito sangrento chamado Segunda Guerra Mundial, e esculpiram uma cicatriz sangrenta em uma das superpotências mundiais da época. A única maneira de derrubá-los era derrubá-los com uma bomba atômica. Você sabe o que é uma bomba atômica? Isso fará com que o grande colapso e a erupção da Montanha Vermelha pareçam piadas tolas. A crise do Oblivion foi até administrável. Mas isso foi um pedaço do próprio dia do juízo final. Depois daquela guerra, o Japão certamente foi domesticado pelos vitoriosos aliados e sofreu lavagem cerebral geração após geração para convencê-los de serem pacíficos e não violentos. Bem, estou perdendo a história. O ponto é que, depois que eles foram bombardeados, eles precisaram de muito menos de 80 anos para se reerguer e se tornar um país líder no mundo novamente. Eles criaram uma economia forte e uma base sólida para sustentar seu país por gerações. Por outro lado, havia países como o Egito, que não participaram da guerra de forma alguma. Eles sofreram algumas pequenas perdas e perderam alguns soldados, mas no final, nunca fizeram merda nenhuma. O que fizeram foi derrubar o rei egípcio e fazer uma república que piorou ainda mais a situação e a economia continuou uma merda. O poderio militar também foi uma merda. Você sabe por quê, Jarl Corir? Porque aqueles que governaram o Egito eram todos como você, sem democracia real, sem economia real. A razão era simples. Havia apenas mais um país que estava agindo como os Bloodsails e fez dos países fracos suas pequenas fazendas, minas e celeiros. É assim que o mundo funciona. Pessoas chiques em lugares chiques decidindo a vida do povo pequeno, sejam eles sua população ou apenas outro país que usam. Essas pessoas sofisticadas odiariam que as pessoas pequenas adquirissem o que podem desafiá-los e isso era simplesmente poder. Chame isso de conhecimento, ciência, aqui em mesmo magia, para pessoas como você, é o seu veneno. Ver o povo pequeno controlando seu próprio destino só deixa você com medo e faz com que você se sinta fraco e sem controle. É por isso que você odeia a magia, Jarl Corir. Você simplesmente não pode aceitar isso por perto. Qualquer Jarl que não seja você,
Aquele idiota Scout, o ancião de Dawnstar, tem seu mago da corte, mas você... Se você soubesse o poder que poderia possuir apenas por magia, as coisas teriam mudado para este domínio. Você pode não ser o mesmo monstro que eu estava falando, mas eu acho que você é um homem desqualificado, lamentável como pessoa, como governante e como tudo realmente. Eu vou consertar isso. João terminou seu longo discurso para o silencioso Corir, que estava apenas olhando para ele com os olhos quebrados e injetados. Oh! Veja quanto tempo perdemos. Você realmente é um bom ouvinte, Jarl Corir. Eu admito isso. Agora vamos ao que interessa. João começou a organizar seu trabalho e terminou o que estava fazendo. O que você vai fazer comigo? Com que mágica você vai me amaldiçoar desta vez? Corir falou em um tom fraco e derrotado. Maldição? Infelizmente não. Estou fazendo um favor a você desta vez. Algo que você não merece. João disse enquanto revisava sua nota sobre o encantamento que acabou de fazer em um diadema comum. Ele pegou um diadema e o colocou na cabeça de Corir corretamente enquanto o último tentava resistir. Estou transformando você em um Jarl de verdade. Chega de truques ou hipnose. Isso é real. O encantamento dessa coisa tornará sua mente e sua vontade vulneráveis. Não que você vá sentir, mas vai fazer você dizer a verdade quando falado e coisas assim. Bem simples. Mas a parte divertida ainda não chegou. A utilidade disso é enfraquecer sua mente momentaneamente e depois nos livraremos dela. O que eu preciso agora é usá-la para mudar você. Em outras palavras, para dobrar sua vontade. O que João disse fez os olhos de Corir se arregalarem. Ele entendeu o que estava fazendo imediatamente. Vai mudá-lo, limpá-lo e refazê-lo para sempre. O Corir que entrou nesta sala era um homem e aquele após este processo será outro homem. Como ele poderia não entender quando está amarrado a uma cadeira e estava prestes a fazer uma coisa dessas com ele? Você. Isso é. Como os deuses podem permitir que tal magia exista? É proibido. Pare. Eu imploro. Por favor. Pare. Eu tenho um filho. Por favor. Calma. Relaxe. Não é tão ruim. João sorriu brilhantemente. Você será você. Apenas um você melhor. Alguém que está feliz por Winterhold estar melhor. Um novo começo para você Corir. Você será uma pessoa diferente. Você não será julgado por seus pecados. Inferno, as pessoas já esquecido de você e vamos apresentar a eles um novo Corir. Agora, posso devolver o trabalho que fiz por 2 anos. Você finalmente pode se tornar uma pessoa melhor. Não é esse o sonho, Corir? Ao sorriso caloroso e genuíno no rosto de João. Corir desejava morrer onde está sentado. Ele só vai ser apagado e reescrito. Mesmo o mais malvado entre as pessoas saberia que isso não é diferente da execução, mas João fez de uma maneira melhor. A única razão pela qual ele teve que usar esse método foi que ele não pode usar totalmente a versão completa dele. O que isso significa é que o tom que ele vai usar não foi totalmente aprendido por ele, ele só conhece uma palavra das 3. Então ele precisa usar outros fatores externos de ajuda. E agora, o grito que ele ia usar estava na ponta da língua. Um grito poderoso que foi usado para escravizar bestas poderosas. Ele só aprendeu uma palavra depois de muito esforço e o efeito que ele queria precisava de 2 palavras. Então o diadema encantado se tornou necessário. Este grito foi, Benjuil, Goadov, Terra, Mente, Dragão. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.